ao que vamos estar a falar hoje, infelizmente pelo que está a passar no Rio Grande do Sul, no Brasil, tem muitas pessoas aqui também, Portugal, que também estão a acompanhar e que também, acho que até quem está de fora, mesmo de fora, e a observar tudo o que se está a passar, é difícil as pessoas sentirem aquela impotência, não poder fazer nada Sim, e sim, claro, não se pode comparar a quem está a passar pela dificuldade em si, mas é difícil até para quem observa poder ver tanto a dificuldade e o sofrimento que as pessoas estão a ter. sim, Mas, sim. entretanto, eu queria também deixar aqui para quem está a entrar agora, porque eu só queria referir, porque muitas pessoas não ficam connosco até ao final, então queria só comunicar agora que estamos a fazer uma coleta. Eu acredito que, Natasha, acho que também, se quiseres divulgar alguma coisa, acredito que também vi ali qualquer Sim, coisa na tua página, sim, também podes sim. divulgar, mas, portanto, da parte da Unity, quem, portanto, fizer uma doação para a vaquinha está dentro do, portanto, do Badim Colon, portanto, estava-me a faltar agora o nome dele, que tem um link dentro, portanto, da nossa bio, e depois só nos tem que enviar, portanto, o comprovativo da doação, portanto, até, a partir de R$ 130 ou 25 e é feito diretamente para essa vaquinha, portanto, não vem para nós, e depois nos enviarem o comprovativo, damos acesso gratuito e vitalício ao curso da Luizei. Eu acho que é Oh, algo que a Luizei iria se identificar. Para quem conhece a Luísa, eu acho que ela também iria gostar muito, portanto, deste gesto. Então, quem ainda não fez uma doação, quem tiver a possibilidade de fazer, quero convidá-los a fazerem isso. E também aqui em Portugal, para quem aqui está em Portugal e quem quer, portanto, doar alguns bens, também estamos, se verificar os nossos stories, também estamos aqui a fazer coletas em alguns sítios, especificamente em Lisboa e Coimbra. Tem que ser, penso que até ao final do dia de amanhã, porque vai sair um voo para o Brasil para levar, portanto, as coisas que estão a ser coletadas. Então, é até amanhã, mas se entretanto houver informação durante mais tempo, com certeza irá acontecer também num futuro breve. Iremos, portanto, divulgar através da nossa página. E, e é isso. Não sei se, entretanto, querias também falar um pouco, Natasha, se sim, alguma informação, portanto, a este nível. sim, sim. Primeiro eu queria agradecer a Unity por estar fazendo uma live com esse tema, para a gente falar sobre o impacto do trauma em desastres e catástrofes. Uhum, As características desse trauma são bem específicas, né? E é um trauma muito violento, muito repentino, muito uhum, avassalador. O que a gente está vendo no Brasil é muito triste, né? As pessoas do uhum, estado do Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 200 mil pessoas desalojadas das suas casas, né? A gente tem uhum. quase 1,5 milhão de pessoas afetadas. É talvez uma das maiores catástrofes que já aconteceram aqui no país. Então é muito bom saber que pessoas do mundo todo, pessoas de Uhum, Portugal, estão dispostas a doar, estão dispostas a estar aqui, porque o que a gente vai falar aqui hoje, que basicamente é sobre as características desse tipo de trauma e uhum. como a gente pode acolher pessoas traumatizadas, é um conhecimento para a gente ter não só para catástrofes que podem acontecer em qualquer lugar do mundo, inclusive em Portugal, enfim, em qualquer Claro. lugar, mas também para que a gente possa aprender a acolher qualquer pessoa traumatizada. Uhum, Então, é muito importante, eu queria muito agradecer esse espaço que vocês estão disponibilizando aqui. A gente também está fazendo uma campanha de uhum. arrecadação, mas eu deixo para falar lá no final, para Certo. poder todo mundo ficar aqui, querer assistir até o final, e eu conto para vocês, para quem quiser aprender mais sobre trauma, eu acho que vai ficar muito feliz com a campanha que a gente criou. Que bom. Ótimo. E para quem ainda não conhece, Natasha, se puderes só te apresentar, portanto, falar um pouquinho sobre o teu trabalho, o que é Sim, que fazes. sim, sim. Bom, eu sou especialista em trauma, formada em psicotraumatologia, acho que já estou em 11 formações do tema, já fui em 2 congressos internacionais sobre o tema e estou há vários anos aqui na internet divulgando conhecimento sobre trauma. Não sei como está em Portugal, mas no Brasil esse é um Uhum, conhecimento que ainda está muito restrito às rodas de psicólogos, psiquiatras, que ainda não chegou, né, para a maioria uhum, das pessoas. Eu fico muito feliz que vocês estejam divulgando o documentário do Gabor Maté, A Sabedoria do uhum, Trauma. Depois você fala para o pessoal como acessar, porque eu acho que esse documentário ele foi uma das coisas que fez com que as pessoas se atentassem para a uhum. importância desse tema. Então, é isso, trabalho com trauma, tenho formações, formo terapeutas e acho que é por aí. Que bom. Então,
Agora, para quem está aqui a querer saber um pouquinho mais sobre este tema, porque não só as pessoas que estão a passar, portanto, muitas, infelizmente, se calhar nem podem estar aqui, mas irá ter a ver outras pessoas que também só de observarem e também familiares que podem estar afetados. O que é que são quais são as características de um trauma gerado assim por uma catástrofe natural? O trauma gerado por uma catástrofe natural, e eu vou dizer natural aqui porque não é Sim. tão natural assim, Hum, porque as mudanças climáticas têm muito a ver com o que estão acontecendo. uhum, Mas quando acontece um trauma, uma catástrofe, esse costuma ser um trauma de difícil tratamento, um trauma muito violento, porque é um trauma geralmente repentino e avassalador para as pessoas. uhum, É um trauma que se vive coletivamente, onde centenas e milhares de pessoas vivenciam o trauma ao mesmo tempo, e isso geralmente vai levar ao que a gente chama de resposta de congelamento ao trauma. Então, uhum, não sei quanto o pessoal aqui conhece das respostas ao trauma, vocês devem ter uhum, falado sobre isso já em outras lives. A gente tem muitas respostas possíveis, entre elas luta, fuga e congelamento. uhum, E quando a pessoa ela não consegue lutar contra a ameaça e ela não consegue fugir da ameaça, que é o caso de uma enchente, então sim, você imagine, a água vai entrando na sua casa, você não consegue lutar contra isso e claro. muitas vezes você não consegue fugir. Então isso Uhum, vai fazer com que esse trauma leve a uma tendência de que a pessoa entre num estado de congelamento. E a gente uhum, sabe que o estado de congelamento é o mais suscetível a levar à traumatização. Então, sim, esse é um primeiro ponto. Então, esse é um trauma uhum, que tem essa tendência. Além disso, geralmente esse trauma vai levar a um fenômeno que a gente chama de culpa do sobrevivente, onde uhum, as pessoas que sobreviveram vão tender a sentir culpa e se questionar por que eu sobrevivi e não as outras pessoas. Por que eu uhum, não perdi minha casa e tantas pessoas perderam suas casas? Então, elas vão comparar o sofrimento delas com o sofrimento das outras pessoas. E esse é um fenômeno, segundo estudos, que podem acontecer em até 90% dos sobreviventes de traumas de catástrofes. Ou uhum, seja, imagine só, não só os sobreviventes diretos, mas todos os familiares, todas as cidades em volta e até mesmo pessoas comuns que estão uhum, aqui. Óbvio, quanto mais perto do evento, claro. mais fácil que você sinta isso. Mas todos nós Uhum, estamos passando por uma espécie de culpa no sentido de como eu vou seguir com a minha vida, uhum, principalmente aqui no Brasil, enquanto as sim, pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão, né, no teto das casas esperando resgate, enquanto as pessoas estão há 4 dias sem água. Então, essa uhum, culpa do sobrevivente, ela gera um desafio, né, pós-evento. E alguns estudos também mostram que essa culpa do sobrevivente, ela pode persistir em até 10 anos. 10 anos depois, cerca de 30% das pessoas sim, ainda vai manifestar. Então, é um trauma onde as pessoas vivem situações similares à guerra, no sentido que elas vão ver destruição, morte, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê vídeos de corpos boiando. É um nível de violência e de destruição muito grande. Então, como resultado, essas pessoas elas podem se sentir desesperançosas, elas podem ter que ficar em abrigos por longos períodos, sem o seu senso de segurança, né? Sem estar na sua casa, longe da sua família, perder entes queridos. sim, Então, é um trauma realmente grave e que geralmente vai levar à traumatização se não houver acolhimento, que é uma coisa que a uhum, gente talvez vai falar aqui. sim, Se essas pessoas não passarem por primeiros cuidados psicológicos, que é o primeiro acolhimento que acontece depois do trauma, e se uhum, essas pessoas não puderem receber ajuda das instituições, do governo, para reconstruírem as suas vidas, porque não basta o trauma da catástrofe, você imagina o estresse que a pessoa passa e os desafios práticos relativos a ela reconstruir a vida dela. Ela não sabe onde ela vai morar, ela não sabe se exato. ela vai ter dinheiro para poder Uhum, sobreviver, ela não sabe se ela vai ter uma casa. Então, todo esse estresse faz com que o trauma não acabe no dia que termina a enchente. Porque a pessoa continua vivenciando claro. situações traumáticas no abrigo, por exemplo, às vezes semanas e até meses depois do evento. Então, o corpo dela está sendo exposto ao estresse não só no momento que a casa dela foi alagada,
Claro, mas às claro. vezes semanas e meses depois disso. E também pessoas, tem algumas categorias de pessoas que são mais vulneráveis a esse tipo de trauma, como, por exemplo, crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais, pessoas com neurodivergências. E, inclusive, por exemplo, a gente está recebendo notícia, infelizmente, de pessoas e crianças que estão sendo abusadas nos próprios abrigos, de pessoas que estão roubando as doações. Então, assim, tudo isso vai se somando e fazendo com que esse trauma seja um trauma muito desafiador, que exige todo o nosso cuidado, e que mesmo que a pessoa não tenha uma lesão física, ela tenha sobrevivido, a Claro. lesão invisível, interior, como consequência desse trauma, pode ser muito séria. Então, que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar um pouquinho disso, porque cada vez mais a gente está vendo isso no mundo, infelizmente. Sim, é muito importante falar-se, porque eu acredito que, infelizmente, não é, portanto, o que está a acontecer no Rio Grande do Sul é de uma escala enorme, enorme. Sim, Mas, portanto, outras partes do mundo, outras catástrofes, coisas que se passam. E é muito sim, importante falar-se agora também, porque vai ser muito difícil, talvez, de início, essas pessoas terem o apoio necessário, porque eu acredito que, no momento, agora, o que está a ser feito é tentar resgatar as pessoas, pô-las num lugar seguro e sim, não acredito que haverá capacidade suficiente para dar esse acompanhamento psicológico que as pessoas tanto precisam logo desde o início. Então, quanto mais divulgação houver sobre estas conversas, para as pessoas possam entender e tentar processar o que lhes está a acontecer e mais apoio, nem que seja através de online, algo que possam assistir como isto. Eu acredito que há muitos terapeutas, muitos psicólogos que estarão a fazer algum trabalho assim, a tentarem dar o seu sim, melhor para tentar ajudar de uma forma possível. É muito importante. sim. Natasha, o trauma, portanto, é logo de imediato que a pessoa começa a mostrar esses sintomas de trauma? Como é que se pode saber quem? Uhum. Acredito que, de uma certa forma, todas as pessoas, mal ou bem, que estão a passar por uma situação destas, irão ter algum nível de trauma. Acredito que sim, talvez uns muito mais do que outros. Mas como é que se começa a manifestar e em que altura é que começa-se realmente a tornar mais. Porque acredito que nesta altura agora as pessoas estão naquela luta de sobrevivência, não é? Sim, Então é quase quando uma pessoa quando tem um acidente, o cérebro está a funcionar tudo muito mais rápido, não tem tempo para parar e para processar. sim, É sim. logo agora que se começa a demonstrar o trauma ou é algo que irá surgir mais tarde e como? Então, para responder isso, é bom a gente fazer uma Uhum. diferenciação de um evento potencialmente traumático e um Uhum. trauma de fato. Sim, Sem dúvidas, essa catástrofe é um evento potencialmente traumático. Mas a claro. gente só vai chamar de trauma, algo que gerou traumatização, se a pessoa vai ter consequências no futuro disso, sintomas que vão ficar fixados, né? Uhum. Então a gente não sabe ainda quais pessoas vão se traumatizar e quais não são. Uhum. O que a gente Sim. sabe é o que a gente pode fazer para prevenir e garantir que a maioria das pessoas não se traumatize. Uhum. E a gente sabe que vai ter uma quantidade gigantesca de pessoas que vai ficar traumatizada, Uhum. inevitavelmente. Os sintomas de trauma, eles podem aparecer imediatamente após o evento, e na maioria das pessoas elas vão ter uma grande desregulação emocional, principalmente nos 3 primeiros dias após o evento mais Uhum. intenso, por exemplo, a enchente que entrou na casa da pessoa. Mas isso não é uma regra. Pode ter pessoas que Uhum. tenham sintomas que vão aparecer no primeiro mês e pode ter pessoas que vão ter sintomas que vão aparecer até de forma tardia. A gente não tem Uhum. como garantir. Mas, de forma Claro. geral, os sintomas mais intensos vão aparecer nos primeiros 3 dias após o evento. Nessa fase, é uma fase que a gente chama de ajustamento. Então, é muito comum a pessoa sentir vontade de chorar, tristeza, ansiedade, medo, irritação, raiva, culpa, confusão mental. Tem pessoas que Uhum. podem ficar desorientadas, sem saber o nome delas, sem saber o que aconteceu. Elas podem ficar num estado também de anestesia emocional, de apatia. Elas podem ficar se perguntando, e talvez tentando compreender e se perguntando como assim isso aconteceu? Não, isso não é real, não é possível que isso é real. Uhum. Podem sentir dores de cabeça, aperto no peito, falta de ar, crise de ansiedade, suor, calafrios, tremores. Uhum. E os tremores, é muito importante que eles sejam incentivados, de que a pessoa permita que os tremores aconteçam, ao invés de conter o tremor, né? Pensando, é estranho, não vou Uhum. ficar tremendo. Por que eu tô Sim. tremendo?
Tremer é uma reação natural ao episódio estressante e deve ser incentivado que esse tremor aconteça pelo tempo que ele precisa acontecer. Então, tudo isso é normal e é comum. Aí, entre o terceiro dia e o 30º dia, ou seja, entre o terceiro dia e o primeiro mês, pode ser que esses sintomas vão se acomodando aos poucos, ou pode ser que a pessoa comece a ter sintomas muito exacerbados, como, por exemplo, flashbacks, que é quando a pessoa ela começa a vivenciar o passado como se estivesse no presente. Então, ela começa a agir como se a enchente estivesse acontecendo ali de novo. Não, socorro, me resgata, como se ela estivesse lá. Ela pode ter flashbacks, ela pode ter imagens intrusivas, então imagens do evento entram na cabeça dela. Pensamentos intrusivos entram na cabeça dela. Então, tem alguns tipos de sintomas um pouco mais graves. Uma hipervigilância, ficar o tempo inteiro sobressaltado, levando susto facilmente. Tudo isso, se estiver trazendo sofrimento, a pessoa precisa ser investigada se ela não está tendo um transtorno de adaptação ou um transtorno de estresse agudo. E se isso tudo persistir por mais de 30 dias, ela precisa ser investigada para o transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, pelo menos no Brasil essa é a sigla, não sei se em Portugal é a mesma. E aí a gente tem que ficar de olho no nível de sofrimento dessa pessoa, né? Então, pessoas que estão em crise de ansiedade, crise de pânico, ideação suicida, que podem ser risco para elas mesmas ou para as outras pessoas, ou que estão tão abaladas que elas não conseguem cuidar delas mesmas ou dos próprios filhos, essas são as pessoas que a gente tem que dar uma atenção especial. Sim, é muito difícil para todos, mas acredito que para quem tem crianças deve ser ainda muito mais complicado, porque a própria pessoa está a lidar com aquilo tudo, o seu próprio trauma, e como proteger, como pais quererem proteger as crianças do que se está a passar. Então, exato. É com certeza muito complicado. Sim. O que é que queria dizer, para quem está numa situação em que nós, portanto, acredito que quem está mais afetado talvez nem esteja aqui neste momento a assistir o live, porque está, portanto, ainda a lidar com o problema, infelizmente, mas para as pessoas que estão assim numa zona mais próxima e que também têm algum receio que também lhes possa acontecer e que têm crianças, também como é que os pais podem proteger as crianças que também devem estar a sentir o medo e, portanto, como sabemos, acredito que até aos 7 anos que é mais fácil também o trauma se instalar. O que é que os pais podem fazer para ajudar as crianças a processar tudo o que está a acontecer? Esse é um ponto muito importante. Eu fico muito feliz que você tenha falado disso, porque as crianças são mais suscetíveis a ficarem traumatizadas, né? O sistema nervoso delas está em desenvolvimento, elas têm menos resiliência, menos habilidade para lidar com o trauma. Então, é muito importante que nesse momento essas crianças elas sejam acolhidas e que algum senso de segurança seja estabelecido. Para isso, é muito importante que esse adulto, esse pai, essa mãe, tente se autorregular emocionalmente. Porque se você não tiver regulado, se você estiver desregulado, quando você for acolher a criança vai perceber o seu estado de desregulação. E ela vai perceber que você está comunicando, às vezes, mesmo sem querer, pela sua expressão facial, pela posição do seu ombro, que vocês não estão seguros. E ela vai perceber. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se autorregular emocionalmente. A gente está com uma ação agora, eu vou até falar disso porque tem de arrecadação, aonde a gente tem um curso de introdução ao trauma. Esse curso, ele normalmente custa R$ 497. E dentro dele tem uma aula sobre autorregulação emocional, com mais de 30 estratégias para você lidar quando estiver ansioso, quando estiver de alguma forma sem energia, com sintomas depressivos, como lidar com a ansiedade, com o medo. E essa aula introdutória sobre trauma tem também essa outra aula sobre autorregulação emocional. E a gente está até domingo oferecendo esses dois cursos por R$ 97, são R$ 794 em valor, por 97, e toda a renda vai ser levada para as vítimas do Rio Grande do Sul, 100% da renda. Então, se você tiver com desafio de se autorregular, eu convido você a ir lá no meu Instagram e a participar disso, a doar e a também fazer esse curso de autorregulação emocional, porque são coisas simples, você não precisa ser psicólogo para fazer isso. Técnicas de respiração,
às vezes você se perguntar aonde no meu corpo eu tô sentindo desconforto. Vamos supor que seja no peito. Então coloca as suas duas mãos no peito, sente a sua mão em contato com o seu peito. Faz a expiração mais longa que a inspiração. Isso tende a trazer calma em momentos de ansiedade. Então são técnicas simples. Então o meu primeiro conselho é: você, pai e mãe, garanta que vocês estão num local seguro. Esse é o primeiro ponto. Primeira coisa é garantir necessidades básicas: água, alimentação, abrigo, comida, roupa. Garanta que isso está sendo providenciado. Sim. Se autorregule emocionalmente, busque recursos, peça ajuda no seu abrigo, para que você possa acolher a sua criança, para que você possa dizer para ela: não minta, não fale que as coisas não estão acontecendo, não iluda a criança de que as coisas são melhores de como elas realmente estão. Valide os sentimentos da criança. Então, meu amor, eu sinto muito que isso tenha acontecido. A mamãe também está muito triste. Tá tudo bem sentir medo. Eu também tô com medo. Mas eu quero que você saiba que eu vou fazer tudo pra gente ficar seguro. Eu tô aqui com você. Se for verdade, a gente está agora num local seguro. O que você precisa para ficar bem? Pensa isso. O que a criança precisa para ficar bem? Brinca com a criança. Vê se tem algum brinquedo. Tenta falar com ela na altura do olhar. Abaixa para falar com ela. E também, ontem eu dei uma aula completa sobre primeiros cuidados psicológicos no meu YouTube, que é como a gente acolhe essas pessoas pós-evento traumático. E lá na descrição, no vídeo do YouTube, eu dei vários materiais para as pessoas. E num desses materiais tem a descrição de como fazer acolhimento de crianças pós-evento traumático. Tem um protocolo. Então, se você, pai e mãe, quiser acessar esse documento, ele é curtinho, e ler lá o protocolo, tem todo o passo a passo para você fazer acolhimento de crianças. Muito bom. E as pessoas, portanto, que estão a observar ou que têm, portanto, pessoas conhecidas que estejam a passar, do modo geral, o que é que a população pode fazer para ajudar? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, fazer doações. Sim, ajudar mais a nível tanto psicológico. Psicológico, sim. Sim. Tá. A nível psicológico, a gente tem o que eu acabei de falar, que chama primeiros cuidados psicológicos. Esses primeiros cuidados psicológicos, eles podem ser feitos por qualquer pessoa que tenha um treinamento mínimo. Por isso que eu fiz a aula ontem, para poder passar esse treinamento mínimo, mas a gente pode falar rapidamente aqui. Ou seja, não é um atendimento terapêutico, esse primeiro acolhimento. E por que ele não é? Porque a gente não trata trauma em andamento. Esse trauma, ele está em andamento. Ele ainda não acabou para essas pessoas. Elas ainda não chegaram no local que a gente poderia chamar de segurança. Por quê? Porque elas estão em abrigos, elas estão numa situação de muita vulnerabilidade ainda. E a gente entrar em contato com os elementos do trauma agora pode não só não ajudar, como pode atrapalhar, gerar retraumatização e fazer com que a pessoa, aí sim, aumente as chances de ficar traumatizada. Então, como não é um atendimento terapêutico, qualquer pessoa pode fazer, qualquer voluntário pode fazer. E aí tem esse protocolo, que é o protocolo de primeiros cuidados psicológicos, que é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, de quase todas as instituições mundiais, com relação a como proceder. E não sei se cabe aqui, se você quer, mas a gente pode falar rapidamente um pouquinho sobre o que fazer. Não sei se faz sentido para você. Sim, sim, se der tempo, sim, eu acho que pode sempre ajudar alguém. Eu acho que dá, super dá. A gente vai ficar aqui com o tempo. Morinha, qual é a programação? Nem perguntei, a louca. Sim, a gente nem combinámos nada, estamos à vontade. Assim, mais ou menos uma hora, também se passar um pouquinho. Então também não há problema se tiveres tempo. Então dá. Bom, o que acontece? A gente pegou o protocolo da Organização Mundial da Saúde, manteve ele em praticamente todo o seu aspecto, mas a gente incluiu uma ou outra coisa de acordo com a abordagem informada sobre trauma. O que é a abordagem informada sobre trauma? É o conjunto de conhecimento sobre trauma que foi descoberto nas últimas décadas. Então, a gente lá no Instituto Brasileiro do Trauma, a gente, que é um instituto que eu sou cofundadora, a gente fez uma adaptação e criou uma cartilha com todo esse passo a passo, que eu vou falar para vocês um pouco, mas vocês também podem baixar lá no meu Instagram. Todo o passo a passo. Bom, mas o primeiro passo a gente dividiu em 7 passos de como fazer o acolhimento. O primeiro passo é você entender o funcionamento do abrigo onde você está. Por quê? Porque quando você for oferecer ajuda para esse sobrevivente,
Pode ser que ele precise de comida, pode ser que ele precise de água, pode ser que ele precise de roupa, pode ser que ele precise falar com um familiar, pode ser que ele precise procurar saber se um familiar está vivo ou não. Então, antes de entrar em contato com a pessoa, o primeiro passo é você se preparar e ter todas essas informações em mãos, para caso a pessoa precise, você possa passar essas informações para ela. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se apresentar de forma educada, de forma não invasiva e garantir que aquela pessoa está em segurança. Então, você vai se apresentar, dizer o seu nome, perguntar como a pessoa gostaria de ser chamada. E é importante que você pergunte como a pessoa gostaria de ser chamada, porque tem pessoas passando por transição de gênero, tem pessoas que não gostam do seu próprio nome. Então, quanto mais acolhida a pessoa for, quanto mais ela sentir, né, que ela está sendo tratada como ela gostaria, maiores são as chances de que ela se sinta de fato acolhida. Então, você pergunta como ela gostaria de ser chamada e você vai perguntar se você pode oferecer ajuda. Então, o segundo passo é: oi, eu sou fulano, eu trabalho para a ONG X, qual o seu nome, como você gostaria de ser chamado, eu posso te oferecer alguma ajuda? E nesse lugar, nesse ponto, a gente não vai perguntar se ela quer ajuda psicológica. A gente vai perguntar se ela quer ajuda. Sim. Porque os primeiros socorros psicológicos não são só psicológicos. Porque eu tenho que garantir a segurança da pessoa. Então, antes de acolher psicologicamente, você pergunta ela se ela precisa de água, de coberta, de abrigo. E a não ser que a pessoa esteja numa situação de crise, por exemplo, né, tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, daí eu não vou conseguir perguntar nada disso. Eu vou ter que fazer uma atuação ali específica. Mas aí é muito importante, gente, que uma coisa é você acolher uma pessoa triste, acolher uma pessoa que está chorando, acolher uma pessoa que está anestesiada. Outra coisa diferente é você fazer manejo de crise, que é quando a pessoa está com pensamentos suicidas, quando ela está tendo uma crise de pânico, quando ela está tendo uma crise de ansiedade. Daí, para isso aqui, no mundo ideal, os abrigos deveriam ter psicólogos e psiquiatras treinados para fazer manejo de crise, tá? Mas no mundo ideal, a pessoa não está numa crise, você pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa, e você, de preferência, verifica se no abrigo tem algum lugar onde você pode conversar com essa pessoa de uma forma um pouco mais privativa, mais privada, para que a pessoa se sinta à vontade de conversar com você. E, de preferência, o lugar que você vai conversar com ela não deveria ter nenhum estímulo visual ou auditivo da catástrofe. Porque você imagina, né, se você está tentando acolher a pessoa e do lado dela tem alguém vendo filmes e filmes da enchente, vendo vídeos e vídeos de pessoas mortas, ela não vai conseguir se sentir acolhida. Né? Então, garanta que ela está realmente segura. Então, o primeiro passo, entende o lugar, entende quais informações. O segundo passo, se apresenta, oferece ajuda e garante que ela tem o que ela precisa em termos de necessidades básicas. Aí o terceiro passo, ele é um dos mais importantes, porque ele é o passo de escutar a pessoa, que é, na grande verdade, o passo de acolhimento. Então, você vai escutar a pessoa. E como que você vai escutar a pessoa? Você vai escutar ela sem forçar a falar, esse é um ponto. Você vai escutar ela sem julgar a pessoa, sem desvalidar os sentimentos dela. Daqui a pouco eu explico como é muito fácil a gente desvalidar os sentimentos da pessoa. E o que a gente não deve fazer para não desvalidar. E a gente também não vai fazer uma coisa que não sei como chama aí em Portugal, mas no Brasil, nos Estados Unidos, chama debriefing psicológico. Sim, é igual. Isso é uma coisa... É uma coisa super comum de fazerem depois de catástrofes, mas que já é cientificamente comprovado em vários estudos que não deve ser feito pós-catástrofes. O que é o debriefing? É você ficar incentivando a pessoa a detalhadamente contar o trauma. Então, vamos supor que ela fale assim para você: eu tô muito triste porque a minha casa foi inundada. Aí você pergunta: foi inundada como? Aonde você estava? E o que aconteceu? Quem foi salvo? Quem não foi? Você começa a querer fazer uma entrevista detalhada do trauma. A gente não deve fazer isso, porque isso pode fazer com que o sistema de alarme do cérebro da pessoa se ative novamente, pode fazer com que ela tenha gatilhos, pode ser que ela revivencie o trauma, pode ser que ela tenha flashbacks, pode ser que ela tenha crises de ansiedade e que ela fique com a sensação de que aquilo não passou. Então é muito importante que a gente escute sem querer entrar em detalhe. Pode ser que a pessoa
queira compartilhar com você. Pode ser que você fale assim, eu posso te ajudar de alguma forma? E a pessoa começa a falar, eu tô muito triste, eu não consigo parar de pensar na minha casa, eu não consigo parar de pensar nos meus vizinhos que ficaram lá, eu não consigo parar de ver. Pode ser que ela comece a contar a história. E aí, nesse caso, você vai escutar. É muito importante não interromper a pessoa, não apressar a pessoa. Mas você vai estar escutando e percebendo se ela está começando a ficar muito desregulada. Qual que é o nosso objetivo? Escutar o que ela está dizendo e falar coisas como, eu entendo. O que é validar o sentimento? Eu entendo. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Embora eu não consiga sentir exatamente o que você está sentindo, eu consigo ver a sua dor. Eu também estou muito triste. Ou você pode falar, é perfeitamente normal que você se sinta ansiosa. É perfeitamente normal que você esteja com medo. Se for verdade que ela está segura, a gente não pode mentir nem para a criança, nem para o sobrevivente. Se for verdade que ela está segura, é totalmente compreensível que você se sinta assim. E eu quero que você saiba que agora você está segura. E eu quero que você saiba que você pode contar comigo e com todos os voluntários, que você não está sozinha. Então, isso tudo é acolhimento. Isso tudo é escutar com empatia a pessoa. Então, é muito importante mostrar para ela que a gente está ouvindo ela, mexendo a cabeça, fazendo eu entendo. E se ao longo da história ela começa a se desregular muito porque ela está contando, você pode fazer uma intervenção e falar assim, eu percebo quão desafiador é para você contar isso. E se você não precisar me contar e a gente fizer juntos uma respiração? Como é para você isso? Se você quiser me contar depois, eu tô aqui para ouvir. Ou seja, a gente tem que estar atento. A gente não quer impedir ela de contar, ao mesmo tempo a gente não quer incentivar ela a falar em detalhes, e ao mesmo tempo a gente tem que talvez prestar atenção com o passo 4, que é a gente ajudar a pessoa a se regular emocionalmente. Então, o passo 1, eu entendo o local. O passo 2, eu me apresento de forma educada, garanto que ela tem as necessidades básicas atendidas. No passo 3, eu escuto. E o passo 4 é junto com o 3, que é eu ajudar ela a se regular, que são essas estratégias, por isso que a gente está dando o curso. Por quê? Porque essas estratégias não são coisas só de psicólogos, gente. Todo mundo precisa ter estratégias para quando a gente está ansioso, para quando a gente está triste, para quando a gente está mal. Então, se você souber algumas dessas estratégias, você pode saber coisas básicas, como, por exemplo, pedir para ela respirar, fazendo a expiração mais longa que a inspiração. Pedir para ela abraçar uma almofada contra o peito. Pedir para ela sentir os pés no chão. Então, fazer uma meditação com ela, um exercício de respiração. Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que a pessoa se sinta ouvida, acolhida, validada. E aí, o que a gente não pode falar? Porque vai desvalidar os sentimentos dela. Não é pra gente falar coisas como, você precisa ser grata pela sua vida, pelo menos você não morreu. Poderia ser muito pior, pelo menos você conseguiu salvar XYZ. Você tem que se sentir grata pelo que aconteceu nesse... Gente, pelo amor de Deus, não digam isso. Né? Isso aconteceu por algum motivo. Você tem que ser forte. Esse tipo de fala, gente, desvalida o sentimento da pessoa. Porque se eu falo pra ela, isso aconteceu por algum motivo, ou você tem que ser grata por isso, você tem que ser grata porque você tá vivo, é como se, por causa disso tudo, se tem um motivo e a pessoa tem que ser grata, ela não pode sentir tristeza, ela não pode sentir raiva. E a pessoa, ela pode estar grata por estar viva, ela pode até acreditar que tem algum motivo para isso acontecer, e ao mesmo tempo tá sentindo tristeza, e ao mesmo tempo tá sentindo luto, e ao mesmo tempo tá se sentindo sobrecarregada. Se você fala, você tem que ser forte, a pessoa já está sendo forte, não tem uma única vítima em nenhum abrigo que não esteja sendo extremamente forte. Então, ao invés disso, a gente pode falar coisas como, é natural você se sentir sobrecarregado, é natural você se sentir cansado, você não precisa passar por isso sozinho. Dói muito perder o que você perdeu, dói muito passar pelo que você passou. Não fala assim, eu tenho certeza que você vai se recuperar rapidamente. Você não sabe se ela vai se recuperar rapidamente. Não minta para as pessoas, porque depois elas vão ter que lidar, além do trauma, com a frustração de você ter mentido para elas. E pode ser que elas falem, tá vendo como eu não posso lidar com ninguém? Aquele voluntário mentiu para mim. Então é melhor você falar assim, talvez leve algum tempo para você se recuperar, mas eu quero que você saiba que você não tá sozinho.
para chegar lá. Não sei se você queria falar alguma coisa, te interrompi, Não, ia desculpa. só dizer que é informação muito importante, porque acredito que muitas pessoas são capazes de estar tanto a referir a muitos pontos que acabaste de dizer, hum, com boa intenção, a Sim. pensar que estão a Sim, ajudar a pessoa. Então, não é que a pessoa está a fazer por maldade, quer estar a ajudar e vai estar a dizer esses pontos que acabaste de referir. Então, é tão importante que acabaste de dizer aqui. Espero que essa mensagem chegue a muitas sim, pessoas, porque sim. acho que muitas pessoas vão estar sem saber o que falar, sem saber como podem ajudar. E às Exato. vezes vão estar a usar essa linguagem a pensar que estão a ajudar e está a ter um efeito negativo. Então, muito Sim. bom ponto. É. E não é só nesses momentos de trauma. Uhum, Imagina você, lembra você quando você foi contar algo para alguém, como você estava se sentindo, e a pessoa falou alguma coisa assim, isso vai passar. Ou então uhum, a pessoa falou, não, por que você não faz isso, isso e isso para resolver? Você não quer que a pessoa resolva, você não quer que ela diga essas frases, você quer se sentir ouvido e uhum, acolhido. Então, são orientações que, na verdade, servem para nossa vida, para uhum, todas as vezes que a gente tiver que acolher alguma pessoa. Então, o passo 3 é esse, né? Que é escutar. O passo 4 é ajudar a pessoa a se acalmar, ajudar a pessoa a estar regulada. O 5 é orientar. Então, uhum, com base no que você ouviu, vamos supor que a pessoa está te falando que ela está muito ansiosa. uhum, Aí você vai orientar ela, por exemplo. Você pode falar com ela assim: você toparia? E sempre pergunte, não obrigue a pessoa a nada. Ela pode dizer que não quer ajuda, ela pode dizer que não quer fazer o que você está orientando ela. E uhum, nesse caso, você vai responder: tudo bem, e eu quero que você saiba que se você mudar de ideia e quiser minha ajuda, eu tô aqui. Tá aqui meu contato. Então, se a pessoa estava com sintomas de ansiedade, você pode assistir um vídeo sobre ansiedade com ela, uhum, para ela entender sobre os sintomas, passar alguma coisa para ela ler, orientar ela de que talvez ela precise comer de tal forma, fazer tal exercício físico, fazer tal estratégia para se autorregular. Então, com base no que ela te falou, você passa algumas orientações, que eu passo 5. uhum, No passo 6, se ela tiver com um sofrimento muito intenso, você vai fazer ou não o encaminhamento, que é passar uhum, essa pessoa para um psicólogo ou para um psiquiatra especializado em manejo de crise. E o uhum, passo 7 é você vai finalizar o seu atendimento deixando tudo muito explicado. Ou seja, uhum, você não vira para a pessoa e fala tchau do nada, porque você virou ali uma fonte de vínculo e segurança. Você vai, se você precisa sair, você vai falar, olha, eu preciso sair, mas eu quero te deixar com esse outro voluntário, fulano, uhum, essa pessoa aqui vai te ajudar. Se a pessoa precisar de alguma coisa, por exemplo, ela quer encontrar um familiar, você vai levar ela no voluntário que está ajudando a fazer pesquisa de sobrevivente. Então, você deixa a pessoa com tudo que ela precisa para que ela se sinta segura. Então, passo 1, entende o lugar que você está. O passo 2, se apresenta, garante que ela tem o que precisa. Passo 3, escuta. O passo 4, você ajuda ela a se autorregular. No passo 5, você orienta. No 6, você encaminha se for preciso. E no 7, você finaliza, sempre de forma positiva, de forma otimista. E por isso que pode ser feito por qualquer pessoa, porque não é uma coisa super difícil de ser feita e que com uhum, orientações muito básicas, por isso que eu estou agradecendo o espaço, uhum. qualquer pessoa pode fazer e isso faz muita diferença, porque os estudos apontam que o principal fator, um dos principais fatores para que a pessoa não fique traumatizada é ela receber justamente acolhimento e Uhum. apoio depois do trauma. E quanto antes esse acolhimento vem, menor a chance dela ficar traumatizada. Muito bom. Eu quero todas as pessoas que aqui estão e estão a assistir para partilharem este live, porque acho que esta informação é muito importante e que se conseguir chegar a mais pessoas, acho que todos Sim, estes pontos que a Natasha está a falar, devem chegar ao maior número de pessoas possíveis que possam estar a passar pela situação e também as pessoas que estão como observadores e de fora. No início também tinhas referido ali um pouco sobre as pessoas que sobrevivem, os sobreviventes, e que também o trauma que isso pode causar também da culpa, não é? De sobreviver. Um, é essas pessoas e as pessoas que só estão aqui também a tentar ajudar e a auxiliar de uma forma diferente o trauma para essas pessoas, como é que pode ser abordado, como é que eles podem também lidar com ótimo. essa culpa, Uhum. que não é suposto, mas pronto, que a pessoa sente como uma Sim, culpa. exato, exato. Perfeita a sua pergunta, Hum, porque é muito importante a gente falar que nesse tipo de catástrofe, o trauma pode acontecer não só com o sobrevivente direto, a pessoa uhum, que perdeu a casa, a pessoa que passou pela enchente, mas também todos os voluntários, todas as pessoas que estão ajudando na tragédia, os familiares das vítimas,
as pessoas nas cidades próximas e até mesmo você que está acompanhando aqui só pela internet, dependendo da intensidade e da frequência que você está se expondo a essas cenas, porque tem vídeos, gente, que eu fiquei mal depois de assistir. Eu falei, meu Deus, eu não tô bem depois de ver isso. Essas pessoas podem desenvolver o que a gente chama de trauma vicário ou fadiga da compaixão. Esse é um tipo diferente de trauma, que é o trauma que a gente chama de secundário, ou seja, não fui eu que fui diretamente afetado pela catástrofe, mas eu tô sentindo sintomas de trauma por acompanhar, por testemunhar o terror. Então, olha quanta gente tá em risco de viver traumatização. E tem duas características centrais no trauma vicário, na fadiga da compaixão, duas categorias de sintomas, que são, por um lado, um esgotamento, um burnout, a pessoa, geralmente o voluntário, a pessoa que ajuda, as pessoas estão sem dormir há 7 dias, os voluntários. Eu conheço várias pessoas. Então, existe um nível de exaustão e estresse muito grande. Então, por um lado, sintomas de burnout e estresse. E por outro, sintomas de trauma. A pessoa, ela não viveu a catástrofe, mas ela começa a ter flashbacks, ela começa a ficar hiperativada, ela começa a ficar com medo, com preocupações excessivas, ela começa a apresentar sintomas de trauma e a sentir internamente como se o trauma tivesse acontecido com ela, embora não aconteceu diretamente. Então isso é super comum. E o que todos nós que vamos ajudar temos que fazer para nos cuidar a gente só cuida se nós nos cuidarmos. Então, nós precisamos cuidar de nós. Ou seja, preste atenção se você tá, esse é o mínimo, dormindo bem. Não é aconselhado a pessoa ficar 7 dias sem dormir. Eu entendo que os voluntários estão fazendo isso, mas isso tem um preço, gente. A gente precisa dormir, comer bem, se hidratar, fazer estratégias de autorregulação emocional, peça ajuda. Se você está se sentindo mal por estar ajudando, chame outros psicólogos, outros terapeutas, faça uma sessão. Tem muitas pessoas que estão oferecendo seus serviços de forma gratuita, de graça. Então, se cuide, é muito importante. E tem uma outra coisa que também vai atenuar a fadiga da compaixão, né, o trauma vicário, que é eles chamam, né, só tem esse termo, ele meio que só tem em inglês, mas eles falam compassion satisfaction. A satisfação na compaixão. Então, foque na satisfação se você está ajudando as pessoas da enchente, na satisfação de ajudar, de saber que está fazendo algo que salva vidas, de ver as pessoas se unindo, porque é muito louco a dor, né, do que a gente está passando, mas ao mesmo tempo a gente está vendo pessoas incríveis fazendo coisas que fazem a gente voltar a acreditar na humanidade mesmo. Sabe? As pessoas estão doando o seu tempo, sua vida. É muito emocionante. Então, as pesquisas mostram que quando a gente foca na satisfação de ajudar, isso protege a pessoa de viver trauma vicário. Então, incentive os seus colegas voluntários a realmente focarem no bem que vocês estão fazendo. Vocês estão salvando vidas. E a focar na sensação, na satisfação de estar fazendo isso. Não sei se eu te respondi. Sim, mas sim, isso. Não, fantástico, é muito importante, porque é isso, as pessoas que não conseguem também processar toda essa emoção com tudo que estão a observar e é muito importante isso, e também traz é uma coisa, apesar de algo muito mal que está acontecendo, mas também mostra a humanidade nas pessoas. E às vezes as pessoas falam, o mundo cada vez está pior, as pessoas são más, as pessoas não querem saber uns dos outros, não se ajudam. E às vezes estes momentos de crise traz a bondade que há nos outros e vê-se que não é bem assim. Há sempre pessoas que, quando algo acontece, que querem ajudar e cada vez mais pessoas. Então é importante também focar no positivo e no bom. E também eu acho que são duas coisas importantes, né? A primeira é a gente saber que geralmente esses momentos de catástrofe vão gerar um movimento de ajuda muito grande nessa fase mais imediata. Mas a tendência é que as pessoas vão esquecendo a catástrofe conforme passa o tempo. E a grande verdade é que são 497 municípios. 425 foram afetados. O Rio Grande do Sul é um estado praticamente do tamanho da Itália. Então, vocês imaginem a Itália inteira alagada.
é isso que está É acontecendo. o dobro para quem está aqui em Portugal, desculpa interromper, mas é uma publicação que até fizemos a comparação para as pessoas aqui em Portugal terem um pouco de perspectiva sobre a imensidade. É o dobro do tamanho de Portugal. Então é Meu muito, Deus, não sabia muito. dessa informação. Uhum. É impactante a gente saber disso, mas é importante a gente saber para entender o impacto, o tamanho Uhum. disso, né? E então, isso não vai se resolver em um mês. Essas pessoas não vão estar em casa em um mês. E Sim. principalmente, o processamento do trauma em si, que é a terapia de trauma, a gente só faz quando essa pessoa já está num lugar de segurança. Não é algo que a gente faz agora. Uhum. Mas imagina quantas pessoas vão precisar de um Uhum. atendimento psicológico daqui para frente. Então, nosso trabalho, gente, não acaba agora. A gente precisa continuar ajudando, e não só agora, e não esquecer isso. Uhum. A gente precisa, lá no futuro, cobrar os nossos governantes no mundo inteiro, não só no Uhum. Brasil, e pressionar eles a realmente protegerem o meio ambiente e a tomarem atitudes com relação à crise climática. Isso não é brincadeira, vai começar a acontecer ao redor de todo o mundo, e eu realmente não gostaria de ver catástrofes como essa acontecendo em nenhum outro lugar no mundo. E além disso, Uhum. eu sinceramente não gostaria que fosse nessa situação, mas eu tô vendo muitas pessoas falando sobre trauma. E eu não sei se vocês sentem isso um pouco aí na Unity, Uhum. mas é quase como, pelo menos nos anos passados, é como se a gente estivesse querendo trazer uma informação que a maioria das pessoas nem sequer quer acessar, como se a gente estivesse querendo convencer as pessoas. Gente, Uhum. presta atenção no trauma, Uhum. isso é importante. Então parece que precisa acontecer catástrofes para as pessoas entenderem o impacto da gente não estar preparado e da gente não entender nada de trauma. Não sei se isso faz sentido para você. Sim, sem dúvida, porque muitas pessoas ainda não. É claro que a gente, quando pensa em catástrofe, pensa logo, a catástrofe, a pessoa vai ter um trauma grande, mas não tem que ser uma catástrofe. Pode ser Sim, eventos muito que podem parecer para outra pessoa ter pouca importância aos olhos de outra pessoa, mas que para aquela pessoa é traumático. E então acho que cada vez é preciso mais essa informação sobre não respeitar, assim como tinhas falado, de ouvir e de escutar as pessoas e sim. não porque é algo que a pessoa não se consiga identificar, mas compreender e ouvir e deixar a pessoa falar e as pessoas começarem a entender cada vez mais que o trauma não tem que ser algo assim muito intenso, como alguém passar pela Sim, catástrofe e como o facto de referiste as pessoas que estão a observar até noutras partes do Brasil, até aqui em Portugal e outras partes do mundo, que também podem ter sintomas traumáticos por estarem sim, a observar tudo o que se está a passar. sim. Então, E, inclusive, assim, fica também, se tiver alguém aí que trabalha na imprensa, nos grandes uhum, portais de notícias, para vocês tomarem cuidado com a forma que vocês noticiam isso. A gente uhum, vê, por exemplo, portais de notícias literalmente aproveitando da dor das uhum, vítimas para poder fazer manchetes sensacionalistas, expondo a pessoa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado como uhum. também tudo isso é veiculado, porque senão pode virar um trauma ainda maior, inclusive para pessoas que estão distantes, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e respeitar a dor das vítimas. Sim, é muito importante também agora com redes sociais e todas as pessoas têm uma câmera na mão com Sim, celular, telemóvel, a gente fala aqui em Portugal, e qualquer pessoa pode estar a filmar alguém que não deu autorização para ser filmado. Pode ser alguém que é o sim, familiar de outra pessoa e tem que se respeitar isso isso, e não isso, começar a divulgar tanto essas coisas. A pessoa pode estar a fazer até com boa intenção, só para mostrar o que está a acontecer, sim, para não cair no esquecimento, que é importante não deixar cair no esquecimento, como falaste também, porque não só agora, mas no futuro, porque depois agora é tudo, todas as pessoas estão a falar sobre, mas passa um mês, passa dois, passa um ano, essas pessoas ainda vão estar a precisar de apoio e acaba por ficar esquecido. Então é importante também sim, que exista alguma divulgação para não cair no esquecimento e as pessoas continuarem a dar apoio, mas ao mesmo tempo também ter um pouco de consciência sobre aquilo que partilham nas redes sociais e do que estão a sim. expor. Principalmente se a pessoa estiver num estado de vulnerabilidade. Ela está, por exemplo, Uhum, passando por uma crise, né? Chorando copiosamente. Daí você filma a pessoa exatamente nesse momento desse uhum, estresse agudo, sem autorização. Então, assim, gente, só pra gente. Eu entendo, a gente tem que noticiar, eu compreendo que tem vídeos que chegaram, que a gente só entendeu a uhum, dimensão da catástrofe por causa dos vídeos. sim, Mas, ao mesmo tempo,
a gente fala sobre trauma aqui, então a gente precisa trazer essa consciência de talvez fazer com um pouco mais de cuidado. Foi o que Uhum, você falou, é o familiar de alguém, é o amor de alguém, uhum. sabe? Então acho que isso também é importante. Sim, portanto, lembrei, eu entendo o porquê que se faz, mas também ter algum certo cuidado. O que é que podemos fazer mais, não só agora, claro, eu acredito que agora tanto divulgamos no início, mas iremos divulgar mais também, como é que as pessoas podem ajudar, o que é que podemos fazer para ajudar quem está no Brasil, quem está longe. Eu sei que aqui em Portugal está a ser feito muitas coletas de pessoas, não só a nível monetário, mas também a nível de bens e de Sim, cobertores, roupas, tudo bens essenciais, mas também a longo sim, prazo também para não cair no esquecimento, o que é que podemos continuar a fazer sim, para continuar a dar apoio sim. mais a longo prazo também. Eu senti te falar uma coisa aqui agora, que eu não tinha Uhum, programado de falar, uhum, mas eu senti isso muito verdadeiramente. Então eu vou falar. uhum, Me emociona muito ver vocês aí em Portugal ajudando os brasileiros. uhum, Eu acho que a gente tem uma história em comum. Eu sei que existem muitos traumas coletivos sim. também entre Uhum, Portugal e Brasil, de ambas as partes, que eu não uhum, gosto de ver, eu uhum, gosto de ver a gente se unindo. Isso enche muito meu coração. Então, quando eu uhum, vejo, especialmente vocês, fazendo essa ajuda chegar, eu realmente me emociono, porque essa é a loucura da dor. Existe essa dor e eu consigo ver outras curas acontecendo, de outros traumas uhum. mais antigos. Então, eu queria agradecer demais de coração. Me emociona e eu senti de falar. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, claro, claro. Mas o que a gente pode fazer para ajudar é, em primeiro lugar, doações. Eu não, Uhum, óbvio, vocês estão compartilhando já fontes uhum. seguras, então, como você falou, tá no link da bio de vocês, né? Sim, sim, sim. Estamos a partilhar para a vaquinha, portanto, que eu acredito, pela pesquisa que fizemos, portanto, algumas pessoas da nossa equipa estão aí no Brasil e aconselharam para a vaquinha esqueci o nome dele, Badin Colono, Tá. e as pessoas podem partilhar, portanto, fazer a doação lá diretamente. Portanto, nós não estamos a receber a coleta diretamente, mas está a haver também para pessoas que não possam doar a nível, portanto, só financeiro, podem também Sim, ir a pontos de coleta que estão a acontecer em vários locais aqui no Brasil e doar, portanto, tudo de bens essenciais que vão ser transportados até ao Brasil. E se forem no nosso Stories, maravilha. têm lá vários Uhum. sítios em que estão a fazer essas coletas. Então, lembrando para vocês que Uhum, no link da bio do pessoal da Unity tem o link e doações acima, né, de uhum. 25 euros. Vocês estão dando Sim, um sim. curso da Luiz Rey, não é Uhum, isso? Que é exatamente. maravilhosa, Sim, 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 que é sem dúvida. incrível. E da nossa parte, lembrando para vocês que a gente tem um mini curso de introdução ao trauma e um mini curso de autorregulação emocional com mais de 30 estratégias de autorregulação. E os dois estão de R$ 794 por Uhum, 97, só ir no link da minha bio. E lá também toda a renda vai ser revertida para o Rio Grande do Sul. Então, se você quer aprender mais sobre trauma, e esse é um momento que eu acho que a gente tem que aprender mais sobre trauma, a gente está fazendo isso para incentivar a doação. Se por acaso você não tem R$ 97 para doar, isso não é possível para você, e você tá mal, precisando de autorregulação emocional, a gente vai dar totalmente gratuito a Masterclass de autorregulação emocional. A gente fez um pacote com a autorregulação emocional e o curso de introdução ao trauma para incentivar a doação. uhum. Mas se você não puder e precisar da estratégia, a gente está dando isso gratuitamente. Todos os links também, tá tudo no meu Instagram. Entra em contato. Então, o primeiro lugar é doar. Em segundo lugar, se essa live chegou em você e você está no Rio Grande do Sul e você puder se voluntariar para fazer primeiros cuidados psicológicos, vá. Procure o abrigo mais próximo de você. As pessoas não estão dando conta. É muita gente para fazer acolhimento. Faça esse acolhimento localmente. E se você conhece alguém que está lá, envie essa live para a pessoa, para ela poder munida de informação, para ela ir um Uhum, pouco mais preparada. Isso também ajuda demais, demais mesmo. Além disso, se você conhece pessoas que não estão nos abrigos, tá? Então, por exemplo, estão na casa de um familiar, e aí essa pessoa ela não consegue ir presencialmente em nenhum lugar porque uhum, as ruas estão fechadas. As pessoas não estão necessariamente conseguindo se locomover. Tem muita uhum, gente que está sem internet, principalmente quem está nos abrigos, mas os familiares, tem pessoas, ou então os próprios voluntários, quando eles chegam em casa depois, que estão precisando de acolhimento. Ofereça fazer esse primeiro cuidado psicológico online com essas pessoas. uhum, Oferte fazer esse acolhimento, que não é, lembrando, terapia, uhum. não é
processamento de trauma, mas é você conseguir acolher essa pessoa, fazer ela se sentir amada. E se vocês clicarem aqui na live, eles estão perguntando como que eles acham a Sim. minha bio, vocês conseguem ver o meu Instagram, mas é Natasha Ferraz, Natasha Ferraz, Ferraz, e aí tá tudo lá na minha bio. Mas acho que é isso agora. Eu estou a ver aqui também um comentário de tanto Mães Sem Pressa, tanto uma senhora aqui, uma psicóloga aqui em Portugal, está a perguntar se tem como fazer primeiros socorros psicológicos desde aqui, se existe alguma linha de apoio. Se vocês, foi o que eu falei, tá? Aqui no Brasil, o nosso Conselho Federal de Psicologia, na pandemia, liberou uma resolução que permitia o atendimento online nesses casos. Essa resolução ainda está válida. Então, na teoria, pelo menos pela lei brasileira, sim. Então, se você conhecer alguém que está precisando ser acolhido, essa é a minha opinião pessoal. A gente não pode deixar de dar o acolhimento. Por quê? Porque quanto antes a gente dá o acolhimento, maiores as chances de que a pessoa não se traumatize. E tem uma colega minha também, estudiosa do tema, uma PhD aqui no Brasil, que é a Tatiana Bradley, que estava aqui, e ela comentou uma coisa que eu quero lembrar vocês. Ela lembrou de comentar. Obrigada, Tati. Que é o fato de que está acontecendo abuso de crianças nos abrigos. Abuso de adolescentes, principalmente que estão sem os pais, né? Então, se você for voluntário e você tiver lá, especial atenção com as crianças, né? Para protegê-las. Agora, existem abrigos que estão sendo criados somente para crianças e mães que estão sozinhas, para poder que não haja nenhuma pessoa do sexo masculino, para evitar que haja abusos. Os abusadores, gente, isso em qualquer situação, tá? Não só a situação de catástrofe. Sim. Eles sempre vão aproveitar as pessoas vulneráveis em situações vulneráveis. Eles são especialistas em fazer isso. Eu sei que é difícil a gente falar disso, gente. Me corta o coração. É muito importante falar. Mas é importante, para as pessoas terem não é para... Sim. Sim, com certeza. Então, é isso. Não sei se você quer que eles façam algumas perguntas, não sei. Se tiverem perguntas, podem escrever aqui, mas eu queria tanto dizer aqui, portanto, não sei o nome, portanto, a Mães Sem Pressa, que tinha enviado a mensagem dizer que queria ajudar, envia uma mensagem, porque o que eu posso fazer também, eu sei que há muitas pessoas aqui, muitos brasileiros em Portugal, que também estão a se sentir muito mal, porque querem fazer tudo para ajudar, e estão à distância, então, e pessoas também que são do estado do Rio Grande do Sul, então talvez, mesmo que não possa ajudar diretamente às pessoas que estão no Brasil, mas talvez dar apoio às pessoas que aqui estão, e Sim. se nos enviarem uma mensagem, portanto, não sei, podemos tentar divulgar alguma coisa aqui através da Unity, que temos muitas pessoas que nos seguem, tanto brasileiros no Brasil, claro, mas também em Portugal, e se pudermos fazer alguma coisa para ajudar, então faremos isso. Enviem-nos uma mensagem, depois pensamos em algo, como é que podemos fazer algo dessa forma. Que linda, que linda. Está aqui uma mensagem. Portanto, o Rodrigo está a dizer que também se coloca à disposição para falar sobre mídia e saúde mental. Obrigado, Rodrigo. Pode-nos enviar depois também uma mensagem antes do trauma e a exposição mediática das redes sociais, das imagens, gera trauma de ressonância, sim, sem dúvida, como já tínhamos falado. Entretanto, como tem aqui muitas pessoas a entrar, não sei se tem aqui algumas perguntas perdidas ou não, mas se tiverem questões, é melhor escreverem, portanto, ali no ponto de interrogação, no balãozinho com o ponto de interrogação, porque se for só aqui nos comentários, acaba por ficar perdido. Eu queria dizer também que, para quem não assistiu, portanto, a gente começou, portanto, esta divulgação da sabedoria do trauma muito antes disto ter acontecido, portanto, mas parece que agora que até de uma certa forma pode ajudar as pessoas também. Vamos manter tudo em aberto, pelo menos até domingo. Podem assistir, portanto, tanto ao documentário. Hoje liberámos a primeira aula. Podem assistir, tem muitos vídeos novos, tem perguntas e respostas, e eu acho que toda esta informação também do Gabor Mate também pode muito ajudar e aprenderem mais como lidar, não só a nível pessoal, mas como também ajudar os outros. Então, clicarem no link da nossa bio, podem também aprender mais ainda, e vou ver se consigo que fique livre durante mais algum tempo. Claro, temos que ter alguns, porque como a UT não é o curso, não é só o nosso, também temos parcerias, então temos que pedir permissão para conseguir divulgar durante mais tempo e tudo mais. Mas se eu conseguir manter em aberto durante mais tempo, irei fazer o meu melhor. Mas mesmo assim, até domingo, de certeza que ainda fica tudo disponível. Gente, aproveitem para assistir o documentário do Gabor Mate. Ele é, assim, eu acho que um divisor de águas na vida de quase todo mundo que assistiu.
realmente um choque de realidade Uhum. do impacto que o trauma causa nas nossas vidas. Então, parabéns à Unity também por manter isso acessível até domingo e que muitas pessoas possam assistir. Estou a ver aqui um comentário da Fernanda a dizer: a partir de amanhã começo o meu trabalho nos abrigos de Porto Alegre. Precisa de orientações quanto ao acolhimento psicológico. Está a perguntar se pode lhe ajudar. Então, a gente deu algumas Uhum. orientações aqui básicas. Então, se você não viu a live desde o início, veja. Mas também eu fiz uma aula completa com 2 horas e 15 falando só sobre primeiros cuidados psicológicos ontem no meu YouTube. Então, no meu Instagram você acha esse link para você ir preparada. E a gente também fez material em PDF com todo o passo a passo, Uhum. todas as informações para você ir olhando se você precisar e não se perder do que você tem que fazer. Fantástico. Muito obrigada a todos que aqui estão. Muito obrigada, Natasha. E quero referir também que ainda não conseguiu fazer donativos, façam. Se tiverem capacidade, podem ganhar também o curso da Luiseig, tanto o acesso vitalício, podem assistir sempre. Também, quem só entrou depois, a Natasha também falou sobre portanto, toda essa informação fabulosa que ela está também a partilhar, que vos pode ajudar bastante. Verifiquem através dos links na bio dela também. E não só para ajudar, portanto, a quem está a precisar de vocês, mas também para poder dar apoio a outras pessoas que possam precisar, não só agora, mas também depois no futuro. Então, Sim, sim. obrigada a todos que aqui estão. Muito obrigada, Natasha. Acho que este lado foi muito Ah, importante e quero também convidar todos que partilhem, porque é importante que esta mensagem e muitos pontos muito importantes que a Natasha referiu que devem chegar a maior número de pessoas possíveis. Então, sim, partilhem este sim. live. Vai ficar também gravado. Para quem não conseguiu assistir do início, vai ficar gravado tanto na nossa página. Tá bom? Queria agradecer demais a oportunidade, agradecer você por estar aqui, agradecer a Unity, tudo que vocês estão fazendo, agradecer todos os portugueses que estão ajudando a gente, agradecer todos os brasileiros que estão aí desde Portugal enviando o seu amor aqui também, e a todos nós aqui, brasileiros, que estamos Sim. também fazendo a nossa parte. Obrigada de coração, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau.